Ok, abra a tua Bíblia em Provérbios capítulo 24. Eu estou numa série que eu não sei quando termina. Eu sei que ela começou. Nós estamos falando sobre a sabedoria do reino no bolso. Em outras palavras, eu quero te dizer a sabedoria da verdade, da inspiração de Deus, para que eu e você possamos lidar com finanças de maneira própria. Escuta o que eu quero te falar. É muito mais do que uma formação em área de finanças. Isso pode ajudar do ponto de vista de intelecto, mas eu quero te falar que se não houver uma sabedoria de Deus em perceber situações, nós vamos cair nas mesmas ciladas. Tá certo, gente? Por maior que seja o nosso preparo, né, dentro dessa área, secularmente, nós estamos vendo aí o mundo sempre no débito, sempre caindo no buraco, e agora essa crise na Europa e a crise dos Estados Unidos já passou um pouquinho, deu uma melhorada, mas, sabe, as situações não são simplesmente matemáticas do ponto de vista, 2 mais 2 são 4, vamos acertar isso. Mas incrível, né? Nós vimos aqui, até no domingo o pastor Fragari falou algo bem interessante, mas existem algumas coisas, gente, que fazem parte desse mundo decaído, do pecado, atrelado, miséria, fracasso, derrota, prejuízo, está atrelado a uma identidade espiritual. Impressionante, mas é verdade. Eu conheço pessoas que têm altas capacidades na cabeça, mas vivem uma vida miserável, em vários aspectos, de relacionamento, até mesmo de finanças, mas são inteligentíssimas. Porque tudo que acontece nesse mundo, escuta isso que eu quero te falar nesse mundo, tudo que acontece nesse mundo é um reflexo do mundo do Espírito. E se nós não estamos debaixo do governo da verdade, e é a verdade que nos abençoa, nós estamos debaixo de uma outra influência. Eu não quero estar debaixo nem da minha influência, eu quero estar debaixo da verdade de Deus. Daí hoje eu quero conversar coisas práticas com vocês a respeito de hábitos. Muito importante isso. Nós somos o reflexo do hábito que nós formamos. E se eles não são bons hábitos, nós não vemos os frutos, nem os benefícios. Veja que coisa interessante. Eu estou falando sobre atitudes que nós temos que mudar. Estou falando sobre as prioridades, que nós vamos ter que conversar um pouquinho, mas vamos ler o texto de Provérbios, capítulo 24, verso número 3. É o nosso texto base, eu estou usando ele. Para vencer na vida, a sabedoria, esse é o verso 5, né? Eu vou ler o verso 3. Com a sabedoria, Provérbios 24, verso 3. Com a sabedoria edifica-se a casa. Não é com o que eu acho, o que eu penso. E não é essa sabedoria, eu já estudei aqui com vocês. Se você perdeu toda essa série anterior, dá uma entradinha lá no Exerça a Sua Fé, e você vai assistir às quintas-feiras, tudo isso que nós falamos. Mas essa não é uma sabedoria humana, é uma sabedoria divina. Vem da mente de Deus, vem do coração dele, que ele passa para mim e para você, através das mais variadas formas, né? E com a inteligência, ou seja, com o discernimento, com o bom senso, ela se firma, diz a palavra. Veja, então, pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Agora o verso 5, mais poder tem o sábio do que o forte. Alguém pode dar amém a isso aí? Não é na força do nosso braço, não é na humanidade, gente. Não é na força da nossa humanidade que nós vamos conquistar. Mas é pela inspiração, pela sabedoria de Deus. E o homem de conhecimento, né? E a gente falou sobre essa palavra, que é discernimento, entendimento, percepção, sabedoria. É uma palavra de vários sinônimos no hebraico, né? E por esse conhecimento é que nós nos firmamos. Então vale mais o sábio do que o forte, e o homem do conhecimento mais do que aquele que é robusto, sei lá, ou quer trabalhar com a sua humanidade. Nos dias de hoje, para nós vermos resultados de Deus na nossa vida, depende de nós fluirmos com o Espírito Santo. Eu vou ao longo desse ano continuar falando, eu quero fazer uma série sobre estar na direção certa, e nós aprendemos a caminhar com Deus definitivamente, diga aleluia. E tem como nós aprendermos. Esse é o segredo. Mas eu estou falando, e já falei aqui, sobre as prioridades, ou as balizas práticas da sabedoria do reino. E eu gastei aí umas 2 quintas-feiras, talvez até mais, falando sobre priorizando a Deus. Na última quinta-feira eu falei sobre isso no contexto de coração. O que agrada a Deus é o coração do homem que o coloca em primeiro lugar. Se você tem um coração voltado para Deus,
se você tem um coração que sempre quer colocá-lo em primeiro lugar, você tem tudo. Porque não é só questão de fazer algo. Nós lemos aqui na vida de Caim e de Abel, que Caim também fez algo para Deus. Mas Abel fez algo que era do coração e priorizou a Deus com o melhor. Esse é o segredo. Tá certo? Vai aprendendo, você tem que trazer caderno para cá e ir anotando. Eu estou te falando de coisas práticas, eu já te falei isso aqui. Deus vai te dar inspiração para que dentro desse ano de 2013 você cresça dentro dessa área de finanças. E seja uma bênção para você, para a tua casa e para outros, porque essa é a proposta de Deus, né? Você está lembrado disso, né? Deus chamou Abraão e disse para ele: cara, eu vou te engrandecer, eu vou te abençoar para que você seja uma bênção. Tá certo? Se essa é a tua proposta também, você está firme com Deus, você verá isso acontecendo. Então, falei sobre o agradar a Deus em termos de coração, que o prioriza. Tá certo? Aqui no último encontro eu falei sobre isso. Deixa eu continuar falando sobre uma outra baliza, e agora eu vou trazer um contexto bem prático mesmo, vai te ajudar nisso aí. Falando de algo, essa é uma baliza, gente, da sabedoria do reino, para a gente gerenciar as situações da nossa vida. Nós lidamos com finança todos os dias. E eu quero falar um pouquinho sobre mudar a atitude errada para com o dinheiro. Isso aqui envolve, como eu disse, eu quero repetir, hábitos. Se você quer mudar a sua maneira de ser em relação a alguma coisa, você tem que mudar o hábito que você estabeleceu. Engraçado que hábito não é uma coisa fácil de mudar. Mas é possível, que alguém diga aleluia. Ainda mais que tudo posso. Veja, querido, nós temos a força do Espírito Santo em nós, não no nosso braço, para nos auxiliar a mudar muitas coisas. Porque, sabe, o hábito que você forma, ele vai determinar o final da tua história. O final da tua história está no hábito que você forma de muitas coisas. Por exemplo, tem pessoas que têm sério problema no trabalho porque já adquiriram o hábito de chegar atrasado. Ninguém levanta a mão, por favor. O hábito, por exemplo, de chegar atrasado na igreja. Ninguém levanta a mão. O hábito que nós fazemos, eu não sei, eu quero te falar algo que nós precisamos fazer. Você quer ser um vencedor? Você tem que criar um hábito ao redor da vida da palavra. Eu não posso pegar a palavra, o poder da palavra, da presença de Deus e ser algo que faz parte da minha vida, mas não é a minha vida, é o contrário. Você tem que fazer hábitos em volta das verdades, da presença de Deus, de tal maneira que você trabalhe, cuide da sua família e lide com finanças, mas isso aqui está no centro da tua gravidade. Para isso, por exemplo, hábitos de estar sempre nas reuniões, para que você aprenda. Eu estou só aprendendo nesse tempo todo, mas uma coisa eu decidi, nunca ficar longe das reuniões para aprender, para estar na presença dele. O hábito de adquirir, de estar sempre lendo a Bíblia, meditando numa passagem. Eu saio de casa, vou trabalhar, você também, e eu fico pensando num versículo, ou em algo que eu fui falado no domingo, ou uma palavra que o Espírito Santo falou através de um livro ao meu coração. São hábitos que nós temos que adquirir, queridos. E eu vou te falar, e esse livro, com a sua verdade e a presença de Deus, não pode estar fora dos teus hábitos. Porque se eu sou uma pessoa de relacionamento ocasional com Deus, de vez em quando eu pego na palavra e eu converso com Deus e tal, mas vou vivendo a minha vida também, né, pastor? Eu estou cheio de coisa para fazer, eu tenho muito trabalho, eu tenho muita responsabilidade. Você não aprendeu. Nós temos que aprender a criar todo o resto em cima da prioridade de estar, vamos dizer assim, gravitando ao redor da pessoa de Deus. Você está pegando, você está me olhando com a cara assim, esse pastor está viajando na maionese. Não estou. Por que nós temos que adquirir esse hábito? Porque é dele, da sua palavra viva, da sua presença, que nós recebemos uma inspiração que muda a nossa vida para sempre. Vou te falar, teu amigo de trabalho, ou os conselhos que estão aí, não vão mudar a tua vida para sempre, mas um conselho de Deus muda a tua vida para sempre. Por isso no livro de Provérbios diz sobre tudo o que você precisa fazer, adquire o conhecimento, o entendimento, a sabedoria, e ela vem de Deus. São hábitos que você tem que formar.
Pô, pastor, mas daqui a pouco estão me chamando, eu só quero saber de igreja, que eu vou para a igreja, que eu não quero mais nada. Deixa os outros, rapaz. Até mesmo isso forma hábitos de andar com pessoas que edificam você. Você anda só com um cara que é para baixo, você anda só com pessoas que querem te tirar do caminho, cara, você tem que acabar com isso aí. Mas aí eu vou ficar sem ninguém. É melhor você ficar sem ninguém e dar certo do que ficar com um bando de gente e ir para o buraco. A Bíblia declara assim: anda com um sábio e serás um sábio. Ao contrário também é verdadeiro. Anda com quem não quer nada, você também não vai querer nada. Poxa, ninguém dá amém essa mensagem. Eu estou te falando, vou mexer com vocês, são coisas práticas. E dinheiro também é um hábito. E nós temos que aprender a lidar com isso aí. Nós formamos um hábito de pensar a respeito do dinheiro, um hábito de lidar com o dinheiro, e nós temos que mudar. É só olhar um pouquinho o fruto da minha vida. Se eu estou só num buraco direto, tem alguma coisa acontecendo. Escuta, Jesus está aqui para te ajudar, aleluia. Em primeiro lugar, quando eu decido mudar, é porque está havendo uma avaliação honesta sobre a situação que eu estou vivendo. Porque eu tenho que ser honesto comigo mesmo. Eu tenho que ser honesto com a minha situação de finanças, como eu olho a respeito de dinheiro, como eu lido com isso. E se eu tenho essa honestidade, então agora eu posso dar essa liberdade ao Espírito Santo para falar comigo, para me corrigir. Gente, Deus ele só corrige aquele que está disposto a ouvir. Quem é que está disposto a ouvir, a acertar? Porque se eu estou disposto a ouvir alguém concordar comigo e eu não querer ser acertado, caramba, eu estou no lugar errado. Eu nunca vou acertar. E como tem pessoas assim, que elas acreditam que elas não precisam mudar, que elas acreditam que precisam só assim mesmo e vão até o final, esse é o meu jeito, e olha, vai dando nome a isso, a minha personalidade, é assim que eu sou e tal. Olha, vou te falar, a maior sinceridade, isso é a maior burrice. E cada um de nós aqui precisa constantemente mudar. Deus ele trabalha na nossa vida, a gente ajeitando. Eu já falei isso para vocês, é um GPS, são contínuas correções, muitas vezes até pequenas, graças a Deus. Algumas mais drásticas, quando a gente sai totalmente do caminho, mas é isso que ele faz comigo e com você. Então eu preciso dessa avaliação honesta, porque para Deus é importante, para que Ele possa me ajudar. Coração aberto para ouvir o que precisa, é o que vale. Diga aleluia. Ninguém muda, escreve isso aí, se não em conhecer a necessidade, se não em reconhecer, acho que o R ficou para cá, está aqui, na outra TV não. Senão, ninguém muda se não reconhece a necessidade de mudança. Bom, mas pastor, eu estou reconhecendo a necessidade de mudança. Legal, bom, mas agora tem outras coisas que nós temos que dar continuidade. Só reconhecer é bom, Deus nos fala. Imagine, se tudo que Deus tem a nos mostrar sobre aquilo que nós precisamos, eu não faço nada com aquilo que Ele me mostra, o que acontece, gente? Nada acontece. Mas eu tenho certeza que vai mudar. Não vai mudar como? A nossa parte, eu quero falar isso para vocês, cooperando com Deus, ela é fundamental. Cooperar com o certo, cooperar com a nova criatura, cooperar com a obra de Jesus da cruz do Calvário, cooperar com a voz dele contínua, que sempre está falando a gente, no nosso coração. Então ninguém muda se não reconhecer a necessidade de mudança. Muito bom, se eu já reconheci, eu preciso mudar, estou aberto, tem alguma coisa que não está acontecendo legal, eu quero parar com isso, Senhor, então agora, vai, me fala, eu preciso enxergar, as coisas vão andar. E agora deixa eu te falar outras frases, eu vou colocando algumas frases que vai fazer a gente pensar, vamos pensando nelas aí. O problema não é o dinheiro, mas qual tem sido a minha atitude prática para com ele. Aliás, todo mundo diz isso, dinheiro é a solução. Mas engraçado, a pessoa diz, dinheiro, pastor, dinheiro é a solução, mas quando chega na mão, a prática em relação àquele dinheiro faz com que ele suma. E daqui a pouco a prática em relação àquilo faz com que eu fique no débito, ou minha vida ande para trás. Então, peraí, vamos ver direitinho. Qual é a atitude minha, pessoal, minha, eu e você? Nós estamos nessa jornada, gente, quanto mais você abraça a verdade, quanto mais você cresce com Deus, mais ajustes Deus vai te dando, e você vai sendo uma pessoa mais ajustada em todas as áreas, sabia?
Deus não espera que nós sejamos sábios ao ponto de estar com a nossa vida perfeitamente perfeita, porque nós não somos perfeitos. Olhe para mim, eu sou imperfeito, você também é, mas nós temos crescido. Deus tem me ajudado ao longo da minha jornada cristã a aprender muitas coisas dentro dessa área. Ele me ajudou muito, tem me ajudado até o dia de hoje, e continuo aberto para aprender mais. E é sempre assim, se você vai se ajustar... Deixa eu tomar uma água, minha boca está embrulhando. É sempre assim, se você vai se ajustando às verdades de Deus, você vai vendo os benefícios e os frutos do reino na tua vida. Eu nunca vi fruto do reino te deixar no buraco, quebrado, nunca, 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 nunca. Se isso não está acontecendo, é porque está faltando a inspiração do reino, da sua palavra, daquilo que você precisa enxergar, e eu também, para que os resultados do reino se estabeleçam na nossa vida. Diga aleluia. É muito legal. Eu estou falando de coisas práticas, hein? Coisas práticas. Então, dinheiro na mão pode ser a solução, mas para algumas pessoas pode ser um problemaço, porque não há sabedoria suficiente para lidar na prática com isso. Eu já vi, você deve conhecer também, eu estou contando coisas aqui que você vai se relacionar com isso, mas pessoas te pedindo ajuda e às vezes pedem de maneira contínua, e estão sempre com o mesmo problema, porque ele acha que a solução é ter o dinheiro na mão, mas quando o dinheiro chega, aquilo ali não promove solução, promove mais problema. Hello, somebody. Como assim, pastor? Dinheiro é tremendo. Dinheiro é tremendo, mas precisa de um coração e uma mentalidade do reino para poder isso aí trazer benefícios na nossa vida. Diga aleluia. Até a música já dizia: dinheiro na mão é vendaval. Então, escuta, vai ouvindo. Dependendo da atitude que a gente tem, achar que a solução é ganhar mais, pode não ser a verdadeira solução. Pastor, não estou gostando nadinha dessa reunião hoje. Calma. Eu não estou dizendo que você não tem que ganhar mais. O desejo de Deus, olha gente, eu vou falar uma coisa. A gente tinha que perceber o reino, o que Deus quer. Quando Deus trabalhava, operava milagres na área de sustento, era sempre assim, abundante. Ele quer fazer coisas abundantes, mas entenda, como é que Ele vai fazer uma abundância chegar na minha vida se eu não sei administrar com base no reino a abundância que Ele me dá? Eu vou cair nos mesmos problemas. Então, se eu tinha uma dívida X, eu vou ter uma dívida 10X. Piorou. Então, geralmente, escuta o que eu quero te falar, se gasta na proporção de que se recebe. Assim como uma torneira, ela drena uma água quando você abre na proporção da bitola. Escuta, isso aí que eu estou colocando, em si, não é errado. Em si não é errado você melhorar a sua condição financeira 10 vezes, e você poder usufruir dessa condução financeira, em melhores estados. Não tem nada de errado nisso. O lance é nós sabemos administrar isso. Que alguém diga aleluia. Porque Deus também Ele quer te dar para que você usufrua. Porque também de que adianta, gente, Deus nos abençoar para dizer, não, eu vou segurar tudo aqui para o dia que eu tiver 75 anos, aí o cara morre com 40. E entrega a grana para o Ricardão, que vai aproveitar. Tem um bocado de Ricardão aproveitando a grana aí. E o cara não construiu, não fez nada, não está nem aí e tal, e está só usufruindo. Então a vida também não é só segurar, e também não é só gastar, tem que ter um equilíbrio. Mas o desejo de Deus é que você aproveite a vida. Fala para o teu irmão, aproveita, pô. Só que toma cuidado, para você não ir para o buraco. Fala aí, quem é que vai regulamentar você? Ninguém. Você é dono da sua vida no contexto de trabalho, de fazer, execução, e no final do mês tem lá aquele contra-cheque ou contra-choque, não sei, né? E aí você pega aquele negócio e se anima e uhul, e tal.
E quem é que vai dizer para você, não, me dá isso aqui que eu vou tomar conta? Na verdade, somos nós. Está pegando isso aí? Então, para aqueles que têm uma atitude errada para com o dinheiro, pode virar um aumento no valor do débito cada vez mais. Vai ouvindo o que eu tenho que te dizer. Falando então sobre essa questão da prática de você lidar com finanças, vai algumas coisas aqui que eu quero te falar sobre nós mudarmos a atitude errada para com o dinheiro. Então eu quero te falar algumas coisas, pelo menos 4 coisas. Primeira delas, eu preciso e você também organizar prioridades. Pastor, mas eu não sei organizar. Cara, Deus vai te ajudar, alguém, ou você vai se abrir, pedir uma ajuda, porque se eu não consigo enxergar prioridades, por exemplo, isso acontece demais, né? Na vida, por exemplo, de caras que são solteiros. Ele tem uma vida, ele tem todo um hábito de viver, e agora então ele está apaixonado pela outra menina, e a menina por ele. E os dois agora, então, depois de um tempo, né, e tal, agora vão casar e tal, eles vão se embrulhar numa coisa comum. Só que ele estava acostumado a lidar com as coisas dele, então agora ele continua achando que o dinheiro é dele, e ela tem o dela, que daqui a pouco então ele vai botar uma parede dentro de casa, ele vai rachar a geladeira, essa meia geladeira é sua, essa meia cama é sua, esse meio banheiro, esse meio vaso, ó, por favor, você faz só do lado de cá, porque do lado de cá é meu. E o cara que tem toda essa estrutura, ele entra para um casamento e começa a se embrulhar dentro dessa área e ter problema, porque ele está totalmente errado, ele não está preparado para organizar agora prioridades, que ele não são mais uma pessoa, são duas. Então, quando ele pegar o salário dele, ele tem que entender que não é ele mais, é a sua casa, é a sua esposa, e possivelmente depois, no futuro, os filhinhos, os 5. Ó, Deus abençoa o teu servo. Quantos aqui tem filhos? Dinheiro faz assim, né? Filhos, que bênção. Por que não tê-los? Se não tê-los, como sabê-los e tal. Então, o cara começa... Ele não entende, não, mas esse dinheiro é meu. Então ele acha que a prioridade é gastar com ele. E se sobrar alguma coisa, fica lá em casa. Já está fadado ao fracasso, gente. Porque até mesmo nesse contexto de administração familiar, ele vai entender que por último é ele. Tá. Você é corajosa, gostei, é corajosa para dizer aleluia, é isso aí. Uma salva de palmas para essa corajosa. É isso aí. Uma salva de palmas. O resto ficou todo mundo embuchado. Mas eu queria comprar isso para mim, eu tenho que comprar isso, aquilo outro, é para mim. Não vai dar certo. Não vai dar certo, estou dizendo para vocês. E você não pensa que isso não acontece? Acontece direto. Eu estou na igreja, os pastores aqui já há um tempo, converso com casais e famílias. Essa é uma área terrível, e pode quebrar, acabar com o casamento. Por quê? Porque não sabe organizar prioridades. Não sou eu mais, é a minha casa. O interesse comum é a minha casa. Somos 2 pessoas. Os meus filhos, o que é prioridade? Isso, aquilo, outro. Vem cá, sobrou alguma coisa? Tá, segura aqui. Então agora eu posso fazer isso aqui comigo, porque sobrou. Então não vou casar não. Eu já ganho uma merreca, não vou casar, ainda tem que dividir. Gente, olha, as coisas são tão estranhas nos dias de hoje. Eu não sei, tem melhorado muito, mas o povo de Deus tem que crescer. Não, pastor, eu vou casar e tal, eu sei, está difícil e tal. Eu já conversei com meu sogro, eu vou pegar a laje dele, vou fazer um quartinho lá em cima, eu vou fazer... Não vai dar certo, cara, daqui a pouco... Pastor, meu sogro é uma bênção, ele liberou para mim um quarto maravilhoso na casa dele. Já dizia a Bíblia, né? Aqueles que casam se tornam um só, deixará pai, mãe, sogro, avó, some, meu irmão, o mais longe possível. Em determinados casos é importante demais.
Não por fala a Deus, olha aí, olha aí. Você vem para cá quinta-feira, tu tem que aprender isso, rapaz. Ah, pastor, obrigado, porque eu já estava querendo comprar o cimento lá, eu estava querendo comprar as telhas. Já está me evitando esse prejuízo. É verdade. Tem que tomar cuidado, gente. Às vezes por causa de outras pessoas. Você casa com uma família, você pensa que está casando com ela ou com ele, está casando com a família, meu irmão. Vai ter que encarar a sogrona, que gosta de ligar para lá, se intrometer e tal. E a sabedoria para isso? É, pastor, eu contrato logo alguém. Ô, rapaz, calma. Posso continuar? Organizar prioridades, gente. Eu vou te falar, na vida de casal, né? Na vida de família, se os dois não tiverem acordo em sentar junto e organizar as suas prioridades e colocar as suas finanças juntos, não vai dar certo. E a pior coisa que tem é a gente estar sendo abençoado, tem um emprego legal, e a gente está cheio de dívida, cheio de coisa enrolada, e na nossa vida não funciona, e não paga nada, e não consegue pagar, e arruma aqui, e passa anos da vida, já podia estar mais calmo, descansado, e está tudo enrolado. Porque nunca sentou para se abrir a saber que são os dois que vão gerenciar, pedir a sabedoria de Deus, organizar prioridades, ter essa capacidade doadora e abertura para dizer que isso aqui é nosso, não é meu. Então, a real necessidade é determinada pelo reconhecimento, organização de prioridades. Escuta, se eu não sei organizar as prioridades em termos de finanças, eu vou te falar, eu serei sempre presa da falência. A falência, ela não está aí para te pegar e laçar, pum. Ela está aí para pegar aquele que se deixa ser enlaçado. No final dessa história, você é livre, porque Jesus te libertou. Acabei de falar aqui para vocês, nós nos libertamos dessa questão espiritual do fracasso, da miséria, da derrota. Porque isso é espiritual, Jesus nos libertou. Mas agora temos que ser sábios para gerenciar o reino e nos manter em liberdade. O que faz eu andar em liberdade é eu andar no reino, gente. Não é a maneira antiga de pensar ou falar, ou como eu acho, ou como eu fazia, não vai dar certo. Então veja, vida financeira bem-sucedida, de uma certa maneira, anote aí, requer de mim e de você uma certa disciplina, uma organização. Não estou falando de coisas perfeitas, queridos, nós não somos perfeitos. Mas é incrível que apesar da nossa imperfeição, Deus está sempre colocando a sua mão, nos ajudando, nos auxiliando, dizendo algo, que quando nós vamos com Ele, sempre as coisas dão certo. Ele põe a mão, Ele edifica a nossa casa, Ele nos abençoa. Eu não sou perfeito, mas Ele cuida da tua casa, fazendo com que a tua geladeira dure 30 anos. Não haja vazamento na tua casa, teu carro funciona que é uma beleza, nunca trocou um pneu e tal, esse tipo de coisa. Eu estou falando coisas que eu experimento. É impressionante. É um favor, é uma mão de Deus sobre a nossa vida. Mas nós temos que cooperar caminhando com Ele. A jornada não foi a jornada que eu escolhi, é que Ele tem para mim. Diga aleluia. O que Ele tem para mim, eu vou andando com Ele, Ele me leva ao melhor de todas as coisas. Se eu caminho com Ele um pouco mais à frente, tem uma oportunidade que eu não saberia se não andasse com Ele. Olha aí. Não, mas eu quero fazer o que eu acho, o que eu penso. Eu vou bater nessa porta, pastor, eu vou abrir e tal, vou esmurrar, porque é por aqui que eu quero. Não faça isso, não vai dar certo. Não dá. Então requer uma certa organização. Eu coloquei bem grande isso, grifa isso, você já colocou no teu caderno? Paciência. Há uma ilusão, várias vezes eu já falei, eu sempre repito porque é assim mesmo. É uma ilusão achar que você vai formar a tua vida em um ano. E você vai dar uma solução financeira em um ano. Muitas vezes Deus até nos tira de muitas situações, às vezes pagando as nossas dívidas em 2 anos, em 3 anos, mas no final dessa história nós estamos livres.
Não, pastor, eu pensei que fosse assim, no dia seguinte. Por raras exceções, né? Mas de uma certa maneira, ele precisa de uma disciplina, de uma organização, de uma paciência de que Deus trabalha ao longo dos anos. Se você entende, como eu vou continuar falando aqui domingo, o padrão de Deus, o método dele é fazer com que crescimento seja contínuo, cara, você já fica feliz porque a cada ano você vai crescer cada vez mais. Deus vai te abençoar. Não me pergunte como ele faz isso, caminhe com ele e você vai ver. As oportunidades, situações, as inspirações. Dentro dessa área de trabalho também Deus faz isso. Por que você não faz aquele curso? Ele já está te dando um toque. Se prepara nisso aí que eu tenho uma porta aberta para você mais à frente. Mas o pessoal não entende essa voz, não entende essa ligação. Entende, gente? Faça uma lista de prioridades. Faz o seguinte, no número 1, coloca ele. Ele em termos de finança, ele em termos de relacionamento, em termos de servir, em termos de tudo. Como falei para você, gravita ao redor dele. E não permita que nada te tire dessa gravidade. Porque é isso que o inferno quer que eu saia de gravitar na presença de Deus. E aí eu vou ficar perdidão, queridos. Onde não há luz, há trevas. Onde não tem verdade, tem o quê? Engano. É um perigo muito grande. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Deu para guardar isso? Organizar prioridades. Pelo menos 4 coisas para a gente mudar a atitude errada com o dinheiro. Segunda coisa. Vamos lá, hein? Anote essa frase. Saber esperar também é priorizar. Mas eu quero para hoje. Entre querer e fazer isso acontecer hoje, cuidado. Pastor, mas não está escrito na Bíblia, eu quero ir para a galera, não está escrito isso, sabe? Não está escrito isso que eu quero ir para a galera, eu quero ser feliz agora, não está escrito isso na Bíblia. A Bíblia, em termos de paciência, querido, eu vou te falar, é tudo que Deus tem a nos ensinar, isso aí, paciência, caminhar com Ele, paciência, um dia após o outro. Pastor, mas eu esperei 10 anos, e o Kiko? Mas é assim na vida de muitos. Você pensa que essa turma que você está lendo aqui no Velho Testamento, e principalmente aqueles que tinham aliança, né, que andaram com Deus, você imagina todo dia 600 anos Noé. Chega até a doer, 600 anos, sem barra shopping, sem sair, vou te falar, hein? Vai ter que arrumar coisa para fazer, porque as galinhas vão dormir com as galinhas, que não tem eletricidade, não tem TV, não tem... 200 anos, 100 e tanto. E a gente vê momentos, né, que Deus descreve da vida daquelas pessoas, né? Você vê Jó, passou por um período aí, segundo os historiadores, sei lá, daquele abalo na sua vida, um ano, talvez menos um pouquinho. O cara morreu 100 e tantos anos, 40 e tantos, vai ter vida assim lá. E está lá, que Deus abençoou o último estágio mais do que o primeiro. Tem que ter paciência. Então, saber esperar também é priorizar. Vamos repetir isso, saber esperar também é priorizar. Vamos quebrar a força do hábito em gastar demais. Queridos, preste bem atenção. Já bateu assim no maridão, na esposa, né? Não. A questão é o seguinte: não é quebrar a força de gastar. Quer dizer, gastar, nós estamos gastando todo dia. Nós temos que gastar, não há nada de errado em gastar. Mas muitas vezes nós estamos num hábito, esse é o perigo. Num hábito além da nossa capacidade. Tem que quebrar a força desse hábito.
Não significa, ouça essa frase, eu coloquei algo aqui para você pensar comigo, hein? Vamos lá. Não significa, porque eu ganho dinheiro, eu também sei gastá-lo sem que isso me prejudique. Não significa. Daí eu quero te falar isso aqui. Todo mundo, guarda essa frase, pode gastar mais do que ganha. Todo mundo. Também pode distribuir. Mas nem todo mundo controla isso. E o segredo é nós termos o controle, como pessoas do reino, como livres que nós somos. E não estar debaixo de ser controlado por um hábito que me quebra. E não há nada de errado, é só um hábito. Pastor, mas eu estou amaldiçoado. Que amaldiçoado, rapaz? Em Cristo Jesus você é uma bênção. Pastor, não dá para entender, eu declaro todo dia que eu sou uma bênção, e Jesus levou sobre si as minhas misérias e tal. E o que está acontecendo comigo? Cara, dá uma analisada. Se o dinheiro está controlando você, ao ponto de você está formando hábitos, está quebrando a tua vida. Pastor, mas eu não posso ir ao shopping, e eu olho uma loja, eu tenho que comprar alguma coisa. Para de ir ao shopping. Amarra o seu braço, deixa o cartão de crédito em casa. Tem várias maneiras de você organizar algo, e daqui a pouco você vai quebrando hábitos. Eu vou falar no final dessa história sobre cartão de crédito. É poderoso demais aquele negócio, né? Ele só está olhando para você, vem. E outras coisas, nós temos que tomar um cuidado. Pastor, mas é tudo que eu queria. É aquela geladeira. Cara, se você não pode hoje, daqui a pouquinho, começa a conversar com Deus, Ele vai abrir uma porta para você. Só que a gente não trabalha com Ele nesse contexto. E é óbvio, são fases da nossa vida. Tem fases onde nós somos dependentes de tudo. Tem outras fases que nós já estamos mais liberados. No passado, de repente, algo para você comprar era um sacrifício, de repente tinha que esperar. Hoje já é uma realidade, você pode ir lá e compra. Que alguém diga aleluia. Mas aprenda a crescer nesse volume, nessa inspiração, vamos dizer assim, nesse caminho que Deus põe para você, sem que a gente seja escravo. Então todo mundo pode gastar mais, mas nem todo mundo controla isso, isso é um perigo. A pergunta é o seguinte: será que eu tenho controle sobre o que eu faço? Boa pergunta. E são controles, você pode analisar isso em todas as áreas. Será que determinados alimentos estão me controlando? Eu vivo comendo aquele negócio, skinny. Fala Deus, olha aí. Picanha. Salgadinho, não posso ver aquele quibe granada, pastor. Nós vamos formando óbito, aquilo vai sendo controlado. Às vezes você que trabalha na rua, eu trabalho na rua, eu tenho que comer, mas eu estou sempre lá no China, é um caldo de cana e um pastel. Não deve viver muito, mas tudo bem. Queridos, o dia inteiro nós estamos ali no controle de tudo que nós vamos fazer. E nós temos que ser livres para poder trabalhar isso. E se você adquirir hábitos corretos, saudáveis dentro dessa área, sua vida vai muito legal. Pergunta então, será que eu tenho controle naquilo que eu faço? Vou deixar mais uma frase para a gente pensar. Muitas vezes fazer algo sempre como um hábito pode estar já controlando a nossa vida. Pastor, a pior coisa que eu detesto, mas está sempre acontecendo comigo, eu estou sempre chegando atrasado. Cara, tu tem que mudar. Primeira Coríntios capítulo 6, verso 12. O apóstolo Paulo dá uma declaração tão legal. Ele diz assim, 1 Coríntios 6, verso 12: todas as coisas me são lícitas, disse Paulo. Mas ele diz assim, mas nem todas convêm. Interessante o que ele está falando. Ele está falando, olhem para cá, de uma liberdade em Cristo Jesus que ele tem de fazer todas as coisas. Só que ele tem que ter também isso, e isso o Espírito Santo nos dá, com a pessoa dele, de saber isso aqui, Elinho, não edifica. Você é livre, mas não edifica.
Então, se eu estou sempre comendo um negócio que ao longo da semana, aquilo ali está me fazendo mal, já estou passando mal um tempão, mas eu continuo comendo aquele negócio, aquilo não está te edificando, eu estou sendo controlado por aquilo. Eu tenho que quebrar esse hábito, no nome de Jesus. Então, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Continua comigo. Todas as coisas me são lícitas, grifa na tua Bíblia, mas eu não me deixarei... O quê? O que significa que tudo que está ao meu redor me atrai. E é verdade. Por um contexto de quê? De mundo, necessidade da carne, de tantas coisas. Há uma atração sempre contínua ao nosso redor. Mas somos nós que temos que estar no controle disso aí. E dizer não, sim. Eu quero ler numa outra versão que eu achei legal. Tá assim, ó. Esse versículo: posso fazer qualquer coisa que eu quiser, se Cristo, o Senhor Jesus, não tiver dito não. Olha que legal. Mas algumas dessas coisas não são boas para mim. Continua: mesmo que me seja permitido fazê-las, eu recusarei se achar que elas poderão ter um tal domínio sobre mim, que eu não poderei facilmente parar quando eu quiser. Olha só, hábitos formados em cima de alguma coisa. Não negligencie, porque a força de um hábito é terrível. Eu não sei se você é daquele que acorda e já logo toma um banho. Tem gente que não. Isso aí, para fazer isso, vai ser o caos na vida do cara, da pessoa. Mas porque você formou... Alguém riu aí, hein? Mas porque é um hábito que foi adquirido, né? O hábito de tomar banho frio. Quantos aqui gostam de tomar banho frio? Levanta a mão. Gosta mesmo? Naquele frio, você tomar um banho frio. Abre o chuveiro. E aquela águazinha morninha, quentinha. Olha aí! Uma salva de palmas! São hábitos, né, cara? O que está certo ou está errado? Não sei. Teu corpo está funcionando, você está bem, está trabalhando legal. Tudo certo. Mas eu quero te falar de hábitos que estão controlando e têm nos prejudicado e a gente não percebe. Esse é que é o problema. E dentro dessa área de finanças, isso aí é uma contínua. Pastor, mas eu sou um comprador compulsivo. Rapaz, eu vou te repreender, esse capeta que te faz comprar. Porque, na verdade, tem uma atração, tem alguma coisa nisso aí. Já falei sobre a gente ter um pouco de controle nesse negócio. A tua esposa faz uma listinha. A Neide fez uma listinha, o Sérgio vai para o supermercado. Ela pediu 5 coisas, o Sérgio volta com 30. Não, querida, mas eu fui passando assim, não é que estava interessante, é uma promoção, pá, botou no carrinho, pegou, rapaz, que beleza, deixa eu experimentar esse queijinho aqui, pá, trouxe 30. Não, precisava de 5, ele trouxe 30. Ele tem que ter um meio termo nisso aí, né? A Neide vai pedir 5 coisas, não, eu vou levar só 2, isso é demais que ela está pedindo. Ela está pedindo uma bisnaga, outra vez um pãozinho pequenininho. Eu vou aproveitar e levar esse papel higiênico, mas vou dividir ele ao meio, que tem 2 folhas, aí eu economizo. Aí o cara já está no extremo do desequilíbrio para o outro lado. Não, esse shampoo aqui ainda tem shampoo, já acabou, mas vai estar botando água, chacoalhando, para ver se ainda continua lavando o cabelo, né, pastor? Está meio grande, né? Peraí, joga fora. Não, querido, deixa aí que ainda dá para mais 2 banhos ainda. Já acabou, não tem mais nada, ele está chacoalhando, está saindo espuminha ainda, olha aí. Pastor, eu pego aquele sabonetinho desse tamanhozinho, vou juntando um no outro assim, faço uma bola. Aí eu aproveito que tem uma bola desse tamanho que eu tenho guardado há 2 anos, olha aí. Um sabonete fedido há 2 anos guardado. Um cabelo ali no meio, ali. Ai, meu Deus! Jesus! Isso é calamidade, gente. O cara está controlado, ele. Está dominado e não sabe.
Não tem ninguém aqui que controla a geladeira não, né? Nossa. Pastor, como é que eu posso andar livre? Eu tenho que aprender, gente. Eu vou te falar uma coisa que eu tenho aprendido. Às vezes não é a questão matemática da questão, não é uma questão humana, mas é uma inspiração de Deus. É algo no teu coração que você sabe que é por ali. Ele mesmo te diz, segura. Não é hora. Não é esse momento. Por exemplo, eu tenho muito isso, e Deus me abençoa demais nisso. A Deus sai comigo, ela sabe. Se eu vou comprar alguma coisa para mim, ou que eu estou querendo, cara, eu não sou aquele primeiro que estou levando. Eu vou olhando, olho, e vou percebendo aqui no meu coração, se vou ou não vou. Aí o vendedor pode falar o que for na minha frente, não estou nem aí para ele. Eu vou com o que está aqui dentro. Eu tenho aprendido uma coisa legal: o que é teu, Deus tem separado para você. Nunca caia nessa cilada de dizer assim, pastor, eu não levei, eu devia ter feito aquilo, porque ele me disse que era a única peça, eu não vou encontrar mais, eu vou perder essa oportunidade. Você nunca vai perder, porque o que Deus tem preparado para você, Ele tem guardado. Eu só tenho que tomar cuidado para não cair nessas ciladas, de coisas que muitas vezes um pouco mais à frente vem uma oportunidade, você pode comprar aquilo de repente pela metade do preço, ou numa outra condição. O fato é que a gente não pode viver uma vida como todo mundo vive, porque Jesus disse assim, olha só, olha que legal, isso aqui é uma declaração interessante, porque ele não está doidão naquilo que ele está declarando. Mateus capítulo 6, no verso número 25, eu vou terminar com essa passagem, depois nós vamos continuar, eu quero ver você quinta-feira aí, hein? Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa... Qual é a ansiedade que o ser humano tem? Se ele vai ter grana, se ele vai poder comprar, se ele vai poder pagar. E está chegando conta lá em casa, pastor, não para de chegar conta lá em casa, o correio só manda lá em casa. Então, eu já tentei mandar para lá para a igreja do pastor Fragalho, mas só chega aqui na igreja. Eu já tentei também, não consegui, chega na conta. Então, não andeis ansiosos de coisa alguma, quanto ao que haveis de beber, vestir, viver. Olha só, não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Veja só, observai as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, o quê? Sustenta. Para pensar, dá uma passeada e você vê um passarinho assim, como é que ele come? Porque Deus põe ali uma providência para ele, ele se alimenta naquele dia, ele dorme, se alimenta no outro dia, ele dorme, ele se alimenta no outro dia. Impressionante. E Jesus diz assim, qual de vocês que ansioso que esteja pode acrescentar um côvado ao curso da vida? Não andeis ansiosos quanto aos vestuários, considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam, eu contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Veja, portanto, verso 31, isso aqui é legal. Não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. E aí Jesus faz uma separação. Ele diz assim, os gentios é que procuram todas essas coisas. Porque eles não têm a garantia, a certeza de que há um Deus, um Pai que cuida de cada um de nós. Aqui está falando sobre uma ansiedade ao ponto de você não se controlar e você ter que fazer as coisas para sobreviver. Quem sabe foi a última, eu me peguei, eu tenho mais o que fazer, meu Deus, como é que vai ser e tal. E a gente entra então nesse buraco, sabe? De querer fazer as coisas e tentar fazer a nossa vida, quando na verdade a nossa vida tem sido feita. Quando eu coopero com o Espírito Santo em tudo que acontece. Esse é o momento da minha vida de comprar um apartamento. Sentiu que é o momento? Então deixa Deus te guiar. Ele vai te guiar, Ele vai te dirigir, você vai comprar a coisa certa. O próprio momento da vida chega e Deus orienta, Ele guia pelo nosso coração. Eu não estou preso a uma ansiedade ou uma aflição de que eu tenho que fazer, eu tenho que executar, eu tenho que terminar hoje isso aí e tal, mas você está livre para esperar, para você perceber aquilo que Deus está te mostrando. É isso, Elinho.
Essa grande ansiedade de querer ver a sua vida resolvida e crescer rápido aconteceu com o sobrinho de Ló, em Gênesis, anote aí capítulo 13, quando então Abraão chega para ele e diz assim: olha cara, não dá para a gente ficar mais junto, porque você cresceu muito, você é muito rico, aí tem muito gado, eu também, os nossos pastores estão brigando. Faz o seguinte, olha Abraão, olha a ansiedade de Abraão, olha a ansiedade de Abraão, olha a ansiedade, vou repetir, a ansiedade de Abraão, olha a ansiedade de Abraão. Ló, você escolhe, o que você escolher está bom para mim. 2 bifes no prato, um pequenininho e outro grande. Olha aí Ló, pode escolher, olha a ansiedade de Abraão. Olha a tranquilidade de um cara que caminhava e andava com Deus. Gente, isso é maravilhoso. Você tem que entender, a tua vida ela já está pronta. Deus tem tudo preparado já. Vamos fluir com Ele para nós termos o que Ele tem para nós. Então, cara, na precipitação, olhou a campina do Jordão. Que capim maravilhoso! Meu gado vai cair aqui, que maravilha! E o meu tio é muito bobo, ainda deixou eu escolher na frente dele. Beleza, ele foi para onde? Para as bandas de Sodoma e Gomorra. Mais cedo ou mais tarde, aquela oportunidade, aquela ansiedade de escolher o melhor para si, não quer nem saber do tio, ele enriqueceu por causa do tio, ele não soube nem ser grato ao tio dele, perdeu tudo. E o tio dele foi para o deserto, cavava poço, achava água. Nem suei, diga, nem suei. Nós temos que aprender essa vida, gente, nem suei. Nem suei. Aí você pode chegar e falar assim para mim: pastor, mas eu não tenho condição financeira, eu estou precisando disso, o que é que eu faço? Conversa com teu pai. Ele não depende do meu dinheiro para ele me dar o que eu estou querendo. Esse é um conceito, gente, você tem que ter dentro de você. Deus não depende de você ter para Ele dar o que Ele quer para você. Mas eu não tenho, eu quero um carro, eu não tenho dinheiro. Então fala com Ele e acredita, e fica prestando atenção se você tem que plantar alguma semente para isso. Se você tiver que plantar alguma semente, Ele vai falar, Ele vai te fazer, e depois você só louva a Deus e o carro vai chegar na tua mão. Mas chegou depois de 3 anos. Você quer moleza, rapaz? Vai sentar no pudim. Você quer caminhar com Deus? Se você quer caminhar com Deus, você vai ver os milagres acontecendo na tua vida. Esse aqui é o detalhe maravilhoso, gente. Não andeis ansiosos de coisa. Vamos repetir isso. Não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos. É o que Jesus disse. Se nós caminhamos com Ele, debaixo da inspiração dEle, Ele é a nossa providência. Quantos creem nisso aí? Vamos ficar de pé, vamos orar, aleluia. É isso aí.